Caros alunos, sejam bem-vindos à terceira videoaula da disciplina de Fundamentos de Economia. Na unidade 3, estudaremos os conceitos de equilíbrio de mercado, empresas, receita de custo e a lei dos rendimentos decrescentes. O primeiro conteúdo que iremos estudar é a utilidade total e marginal. A utilidade é a qualidade que os bens econômicos possuem de satisfazer as necessidades humanas. A teoria do valor-utilidade vem do valor que um bem possui e esse preço, esse valor se forma através da demanda, ou seja, o desejo dos consumidores em obter esse item e o grau de satisfação que esse bem tem para os consumidores. A teoria do valor-trabalho considera que o valor de um bem se forma do lado da oferta, através dos custos do trabalho incorporados ao bem. Já a teoria da demanda, objeto desse estudo, baseia-se na teoria do valor-utilidade, já mencionada anteriormente. Tem-se que a utilidade total tende a aumentar quanto maior a quantidade consumida do bem ou serviço. Entretanto, a utilidade marginal, que é a satisfação adicional obtida pelo consumo de mais de uma unidade do bem, é decrescente, porque o consumidor vai perdendo a capacidade de percepção da utilidade por ele proporcionada, chegando à saturação. Para entender melhor um pouquinho de utilidade total e marginal, trouxe o exemplo apresentado no slide. A água é um bem com uma alta utilidade para a sociedade, mas conforme a gente vai consumindo e a gente a consome com bastante intensidade, a gente vai perdendo a capacidade de perceber a utilidade dela, em função do grande volume que a gente utiliza. Ao contrário do diamante, que a princípio não tem tanta utilidade total, mas sim uma utilidade marginal, que é percebida pela sua beleza em função da sua raridade. Entendido? Agora vamos estudar a demanda de mercado. Ela é definida como a quantidade de um determinado bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir em um determinado período de tempo. Percebam, quando nós falamos de demanda, estamos relacionados aos consumidores. A procura depende de variáveis que influenciam a escolha do consumidor, a saber, o preço do bem, a renda dos consumidores, as atitudes e as preferências, o preço dos bens substitutos, o preço dos bens complementares, as expectativas, o número de consumidores e a relação entre a quantidade demandada e o preço do bem. Uma informação importante é com relação ao preço dos bens substitutos e ao preço dos bens complementares. Os bens substitutos são aqueles que vão substituir de forma muito eficiente um produto. Por exemplo, quando eu compro manteiga no lugar da margarina, pois a manteiga está com preço melhor. Ou eu abasteço meu carro com álcool, ao contrário de gasolina. Já os bens complementares são aqueles bens que a gente geralmente realiza a compra casada. Por exemplo, presunto e queijo, pão e manteiga, gravata e camisa masculina. Então, são os bens que quando eu compro, eu geralmente compro um outro atrelado. Então, se sobra o preço do queijo, por exemplo, eu provavelmente não vou comprar o presunto. Agora, vamos estudar a oferta de mercado. Ela pode ser conceituada como as várias quantidades que os produtores desejam oferecer ao mercado em um determinado período de tempo. É importante mencionar e ressaltar que quando falamos em oferta de mercado, estamos nos referindo a produtores. A oferta, da mesma forma que a procura, também depende de vários fatores, dentre eles o seu próprio preço, os demais preços, o preço dos fatores de produção, as preferências do empresário e a tecnologia. Podemos expressar uma escala de oferta de um bem X, ou seja,
Dada uma série de preços, quais seriam as quantidades ofertadas de cada preço na tabela apresentada? Percebemos que, quando há um aumento do preço desse bem X, aumenta-se a quantidade ofertada. Por exemplo, quando eu tenho o bem X valendo R$1, a quantidade ofertada é de 1.000 unidades. Contudo, quando há um aumento do preço do bem X e ele passa a R$10, temos 13.000 unidades ofertadas. Percebemos, então, que existe uma relação entre a oferta e a quantidade ofertada, conforme apresentado no gráfico a seguir. Conforme a gente tem um aumento do preço, a curva da oferta do bem X apresenta um movimento crescente, ou seja, maior o preço, maior a quantidade de produtos ofertados. Os gráficos apresentados agora, também vão apresentar esse movimento. Quando a gente tem o preço no P0, no gráfico A, a gente tem uma quantidade menor do que quando a gente tem o preço em P1, que é um preço superior. E, consequentemente, a gente tem um aumento da quantidade de produtos ofertados. Se a gente observar o gráfico B, a gente vai perceber que há uma redução na oferta em função da diminuição do preço. O próximo conteúdo que iremos analisar são as formas de empresa. A empresa é conceituada como uma organização técnico-econômica que se propõe a produzir, mediante a coordenação dos fatores de produção, bens e serviços destinados à troca, visando o lucro. Temos apresentado em seguida alguns conceitos ou algumas formas de empresa. A empresa privada é definida quando o empresário é uma pessoa ou um grupo de pessoas que tem por objetivo principal o lucro. A empresa individual é quando ela pertence apenas a um empresário e ele é o responsável direto pela empresa. As empresas coletivas, como diz o próprio nome, são compostas por mais de um empresário. Todos os sócios são responsáveis por todo o patrimônio da empresa. São conhecidas como LTDA ou SA. A empresa pública é quando o empresário é o governo. A empresa mista é quando há uma associação entre o poder público e o poder privado. As empresas cooperativas é a empresa que visa a eliminação gradativa dos atravessadores da produção e circulação de mercadorias, a fim de melhorar a situação do associado. Firma ou empresa é a unidade básica de produção de bens ou prestação de serviços. O processo produtivo é a combinação de fatores de produção, que são terra, trabalho, capital e demais insumos, como já vistos nas primeiras unidades, para resultar num bem ou serviço, um produto final. E o empresário é o indivíduo responsável pelas decisões sobre a produção e quais produtos serão gerados, quais métodos e técnicas utilizados, qual a devida combinação de fatores de produção serão adotados na sua empresa. É importante discutir ainda quais são as qualidades desejadas de um empresário. Elas são apresentadas a seguir. Primeiro, ter visão estratégica capaz de prever novas realidades e seus desdobramentos. Ter baixa aversão aos riscos inerentes ao negócio. Ter sensibilidade para perceber oportunidades de investimento ou de reunir e processar informações que o levam a descobri-las. Ter acesso a fatores de produção, como capacidade para combiná-los levando adiante os projetos implantados. Ter a capacidade de organizar o empreendimento adquirindo ou contratando os fatores necessários, transferindo subsequentemente aos gestores competentes a coordenação permanente das operações. Agora, nós vamos discutir algumas formas de concentração de empresa, nos focando num primeiro momento no trust. O trust é uma organização gigante formada pela união de empresas que perdem a sua identidade
e independência econômica, consolidando assim uma grande empresa que visa eliminar a concorrência e obter o controle sobre os preços. Um exemplo que eu trouxe para vocês foi o caso da junção da Sadia e da Perdigão, duas empresas muito conhecidas do ramo alimentício, que elas se uniram, se fundiram para gerar ou para formar a BR Foods, a Brasil Foods, que é a maior empresa no país de produção de alimentos. Outra forma de concentração de empresa é o cartel. Ele é definido como uma associação temporária de empresas que administram com a participação de todos os associados, os quais conservam sua autonomia econômica e razão social. Para conseguir seus objetivos, através de acordos, essas empresas assumem uma série de compromissos com a principal finalidade de, primeiro, limitar a produção para evitar excessos. Segundo, dividir o mercado consumidor em zonas para cada sócio. Terceiro, fixar o preço de venda igual aos outros. E quarto, aplicar penalidades para quem romper o acordo. Percebam que existe uma diferença entre o trust e o cartel. O trust é quando surge uma empresa nova, da junção dessas diferentes outras empresas. Já no cartel, a gente mantém cada empresa com a sua razão econômica e social. Elas são empresas independentes que chegam em comum acordo para obter esses objetivos que já foram mencionados anteriormente. Um dos cartéis ou um dos modelos de cartel mais conhecidos é o que existe em diversas cidades para estabelecer o preço do litro da gasolina. Já foram realizadas diversas investigações em diversos pontos do país, onde os donos de postos estabelecem um preço de venda único para toda a cidade ou para uma região. E, em função disso, o consumidor não consegue adquirir o preço ou não existe uma competitividade entre os preços. Isso é muito ruim para a livre concorrência. Agora, um conceito importante para que a gente continue estudando economia é a questão de eficiência técnica. O empresário toma suas decisões baseadas no critério da eficiência e existem duas conotações diferentes para o termo. Bom, a eficiência técnica que nós estamos falando agora é o máximo de produto físico possível, usando o mínimo de quantidade física possível de fatores de produção. É quando eu uso a menor quantidade de farinha possível para efetuar o meu pão ou cozinhar o meu pão, conforme apresenta no exemplo. Já a eficiência econômica será considerado mais eficiente em termos econômicos aquele método que representar o menor custo de produção para produzir o mesmo volume de bens finais. Quando estamos falando em eficiência econômica, a gente está falando em custos de produção. É quando eu tenho o menor custo, por exemplo, no apresentado, em placas de ferro ou alumínio, para produzir as latas, a mesma quantidade de latas. É quando eu consigo a matéria-prima mais barata para produzir o mesmo volume de bens finais. Quando estávamos falando no slide anterior de eficiência técnica, como eu voltei agora no slide, a minha preocupação é no mínimo possível de fatores de produção. É quando eu uso o mesmo quilo de farinha e consigo realizar mais unidades de pãozinho, por exemplo. Bom, outro conceito importante é o custo de oportunidade. São os custos representados pelo que se deixa de ganhar de um lado para poder ganhar do outro. Se você resolve guardar dinheiro para abrir um negócio, no momento de retirar esse dinheiro para iniciar de fato as atividades, você estará perdendo a remuneração da aplicação financeira em que estava posicionado. Esse é o custo de oportunidade do novo negócio. É importante mencionar que o custo de oportunidade não se expressa única e exclusivamente em fatores econômicos ou em valores econômicos. O exemplo que eu trouxe para vocês é que, como a grande maioria de vocês trabalha durante o dia e estuda à noite, então vocês
tem como custo de oportunidade o tempo que vocês poderiam estar dormindo ou o tempo que vocês poderiam estar com a família de vocês, mas vocês estão estudando. Então, o custo de oportunidade ele pode ser expresso em valores financeiros ou em qualidade de vida, por exemplo. Quando eu escolho uma coisa em detrimento da outra. O custo de oportunidade é a perda, é o que eu deixo de ganhar em função de eu escolher alguma coisa. Para concluir a unidade 3, vamos discutir a lei dos rendimentos decrescentes. Essa lei só poderá ser considerada em curto prazo, ou seja, quando existir um fator fixo. Essa lei diz que, ao aumentar um fator variável, geralmente a mão de obra, sendo dada uma quantidade de um fator fixo, a produção marginal do fator variável cresce até certo ponto, e a partir daí decresce até tornar-se negativa. Segundo a lei dos rendimentos decrescentes, aumentando-se a quantidade de um insumo e permanecendo a quantidade dos demais fatores fixa, a produção crescerá inicialmente a taxas crescentes. A seguir, num certo ponto, ocorrerão taxas decrescentes, produto marginal negativo. 3 pontos devem ser ressaltados na lei dos rendimentos decrescentes, a saber: A. Só ocorre quando temos apenas um fator variável e todos os demais fatores fixos. B. Ocorre devido a uma alteração nas proporções da combinação entre os fatores. E C. Foi considerada pelo economista Davi Ricardo como válida para a agricultura e generalizada pelos neoclássicos para toda a economia. O exemplo que eu trouxe para vocês é um número de 3 funcionários trabalhando na mesma produção agrícola. Conforme eu aumento o número de funcionários e mantenho todos os outros fatores de produção fixos, como, por exemplo, número de sementes, tamanho da fazenda, quantidade de equipamentos, ao aumentar vagarosamente o número de funcionários, eu vou conseguir aumentar a minha produtividade. Mas conforme esse número de funcionários for aumentando e aumentando e aumentando e aumentando, a gente vai ter um decréscimo na produção, até no momento X a produção tornar-se negativa. Então, eu só vario um dos fatores produtivos. No nosso exemplo, a mão de obra. Caros alunos, temos como material complementar nessa semana a reportagem do site G1 sobre o que é oferta e o que é demanda, o Google Book, onde temos disponível o livro Economia e Negócio, de Vanderlei Gonçalves, e o livro de Economia de Samuelson e Nordhaus, também no Google Book. O link para acesso aos livros e a reportagem encontram-se disponíveis nos slides. Caros alunos, foi um prazer estarmos juntos nessa terceira unidade e espero que essa videoaula tenha sido proveitosa para vocês. Não se esqueça, em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa equipe de tutores ou me mande uma mensagem. E bons estudos!